Paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Patrícia, e é uma alegria poder estar compartilhando aqui com vocês a palavra de Deus. O tema dessa semana é equilibrando a vida pessoal, profissional e espiritual. Dicas de como manter o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Sempre quando eu penso na palavra equilíbrio, eu lembro lá de 2 Timóteo 1,7, que o Senhor fala assim, que Deus não nos deu um espírito de temor, né, ou de covardia, de medo, mas de fortaleza, ou de coragem, poder, de amor e moderação, ou equilíbrio, autocontrole, prudência. Então, assim, o Senhor já nos deu este espírito, que é o Espírito Santo. Então, ele já nos concede viver, ele já nos concede e nos conduz a viver em equilíbrio nessas três esferas. Então, quando a gente busca ter equilíbrio nessas três esferas, nós vamos estar sendo conduzidas a manter um relacionamento profundo com Deus. Isso vai impactar em todas as áreas da nossa vida, que é ter um tempo de qualidade com a família, que é saber definir quais são as prioridades, que é saber buscar aquilo que realmente é prioridade, aquilo que nós realmente valorizamos. Então, para Deus, tudo deve ser realizado com o quê? Com decência e ordem. Então, para que nós possamos ter equilíbrio nessas três esferas, nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Primeira coisa, a ordem, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, está escrito assim, ó: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele já coloca qual que é a ordem de prioridade nessas três esferas. Primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. Então, a gente tem que orar pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo, primeiro para governar sobre o nosso espírito, que governa sobre a nossa alma, sobre nossos sentimentos, sobre nossas emoções e, consequentemente, sobre o nosso corpo. Então, aqui nós aprendemos sobre qual a prioridade, né? Qual a ordem que nós devemos seguir. E quando se fala sobre buscar a Deus em primeiro lugar, que qual que é o primeiro, na sequência, qual que é o primeiro, né? A prioridade? O espiritual, o espírito. Então, quando a gente fala do espiritual, a gente lembra lá do Mateus 6:33. Buscar primeiro que é o reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente fala de justiça, eu lembro lá de Romanos 1:17. Fala assim, ó: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, toda a nossa vida, todo o nosso propósito está voltado para quê? Para Cristo. Tudo que vivemos, tudo que somos tem que ser centralizado nele, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então, o Senhor, ele nos comissiona o que é pregar o evangelho a toda criatura. Onde nós estivermos, nós possamos estar anunciando a Cristo, mesmo sem falar. Por quê? Com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, nós vamos refletir a quem servimos. E nós servimos a um reino soberano, a um reino eterno, que nos convida a estar diariamente submissos a esse governo. Por isso que fala: buscai primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque quando a gente fala de reino, a gente está dizendo sobre um governo, sobre uma soberania que está acima de nós, a qual nós devemos nos submeter e buscar diariamente, não simplesmente tipo, eu busco a Deus em primeiro lugar porque eu oro todo dia de manhã ou porque eu faço meu devocional de manhã. Não é só nessa parte, entende? A gente deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, seja numa doença, seja num processo na justiça, seja na educação dos nossos filhos, na simplicidade do dia a dia, pedir ao Senhor sabedoria, ou seja, em todo o tempo buscar o teu reino, buscar a tua vontade. E aqui Jesus, ele deixou um exemplo, né, para nós lá em Lucas 2:52, quando fala assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Então, aqui o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Jesus crescia em sabedoria. Então, ele deixa esse exemplo para nós. Nesse versículo, Jesus nos ensina a crescer
também em quê? Em estatura, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, sem saúde, nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus. Como mordomos fiéis, nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos adoece, para quê? Para escolher tudo aquilo que vivifica e fortalece nossa saúde. Então, Jesus nos ensina também a crescer na graça, tanto para com Deus quanto para com os homens. Nessa segunda parte, quando fala assim, crescer na graça para com os homens, eu lembro lá de Mateus 5,16, que fala assim, ó, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, essa é a graça diante dos homens, é o bom testemunho, é parecer com o caráter de Cristo, é ser imitadores de Deus, enfim, crescer em graça para com Deus. Reflete exatamente a nossa identidade de filhas, que consiste em buscar a Deus em primeiro lugar, crescer em intimidade com Ele, crescer em conhecer a Escritura, em conhecer a palavra. Quanto mais conhecemos a Jesus, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos ao Espírito Santo, mais nós o amamos, mais nós os entregamos, mais nós nos filiamos, né, a essa identidade de filhas. Então, nós devemos aprender para ensinar, cumprir o chamado que o Senhor nos confiou. Só que quando nós aprendemos a buscar Deus em primeiro lugar, nós entendemos que ele é a prioridade e ele deve ser o centro das nossas vidas, em tudo. Então, quando nós falamos de reino de Deus, nós devemos lembrar deste governo, dessa soberania do Senhor sobre tudo e sobre todos, para que nós possamos, em todas as áreas das nossas vidas, buscar a este Deus em primeiro lugar. Pedir sempre ao Espírito Santo para nos guiar, para nos instruir, para nos ensinar e buscar sempre a vontade do Pai nas nossas vidas. E, e lá no Mateus 6,33, né, como eu disse, fala assim: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não podemos esquecer da justiça. O que é a justiça? Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, o propósito que nós temos, o propósito que o Senhor nos chama para ter um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, seja pessoal, seja profissional, espiritual, converge para quê? Para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Porque a partir do momento que a gente tem equilíbrio em todas as áreas, a gente consegue refletir o caráter de Cristo, que é o lado do segunda Timóteo, né? Que do Espírito Santo nos deu o quê? Um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, que nós venhamos buscar isso a cada dia. Lá em 1 Coríntios 9,25, fala assim, ó, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Tá aí a diferença que muitas vezes vem vamos dizer assim, dos métodos para a gente ter uma vida disciplinada, para a gente fazer planejamento, executar, enfim. Muitas pessoas conseguem ter uma vida assim muito bem organizada, muito bem elaborada, e nós, como cristãos, muitas vezes não conseguimos. Então, assim, eu lembro que uma passagem que fala assim, ó, que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Porque a gente vive numa geração em que a gente planeja muito bem, a gente planeja, só que a gente executa pouco. A gente é falho na execução. Então, nós precisamos aprender o quê? A ser mais diligente, a ser disciplinado, a ser organizado, a viver dependentes do Senhor. Por quê? Porque a nossa corrida é para uma coroa incorruptível. Então, o equilíbrio que a gente busca entre corpo, alma e espírito é para quê? É para a glória de Deus. E o mundo já não busca para isso, o mundo busca para a satisfação do eu, né? Para a pessoa ser bem-sucedida, para a pessoa ter sucesso. E o nosso sucesso consiste em quê? Em alcançar a vida eterna. Então, o nosso relacionamento profundo e íntimo com Deus, ele vai nos fortalecer. Para quê? Para vencer nossas fraquezas, nossas limitações, exatamente em conseguir executar esse planejamento. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E é Ele que opera em nós o quê? Tanto querer quanto realizar. Então, em todo o tempo, nós devemos viver
buscando este equilíbrio em todas as áreas. Por quê? Nesse tempo que a gente vive, quem mais sofre dessas 3 esferas? A nossa alma. Essa é a que mais sofre no processo de busca do equilíbrio. Por quê? Porque cada família, cada pessoa vive uma fase diferente. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Falou: "Ó, faz isso, isso que vai dar certo para você". Para mim, o que existe é uma palavra eterna, uma palavra imutável, princípios e valores que Deus já deixou à nossa disposição para nos guiar, nos instruir, nos redarguir, nos corrigir, nos confrontar, para quê? Para a glória dele, para que a gente alcance essa vida de equilíbrio. Lá em Colossenses 3,15 diz assim, ó: "Que a paz de Deus seja o árbitro no coração de vocês, porque vocês foram chamados para um só corpo. Então sejam agradecidos." Então o Senhor nos chamou para quê? Para que tenhamos paz. E como já foi dito, né, quando a gente tem uma vida equilibrada em todas as áreas, a gente encontra essa paz. A gente consegue ter paz para desfrutar dos momentos de descanso, a gente consegue ter paz para focar em uma única coisa, para não ser multitarefa. Nós mulheres, né, conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que não fomos chamadas para isso. Quando a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue desfrutar daquilo que estamos executando no momento. Então, que a gente aprenda a fazer, a focar em uma única coisa e realizar. Então, eu quero deixar aqui para vocês que na Bíblia 2 exemplos de mulheres, uma que é sensata e a outra que foi insensata. A sensata quem? Abigail. E a insensata, Jezabel. Eu deixei em formato de texto, vou deixar em formato de texto para vocês, as escolhas, né, que cada uma delas fizeram. E o que que acontece com as nossas escolhas? Provérbios 1,31 diz assim, ó: "Comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão." Então aquilo que a gente escolhe, as nossas escolhas, as nossas decisões são renúncias. Elas não afetam somente a nós, mas também uma geração. As nossas decisões, no individual, afetam o coletivo. Então, que nós possamos ser intencionais nas nossas escolhas. Para quê? Para glorificar a Cristo, glorificar a Deus. Aí eu deixei como dica prática aqui no grupo uma imagem com as 5 baterias a qual a gente precisa recarregar diariamente de forma equilibrada e intencional. Por quê? Se eu deixar uma dessas baterias falha, ela vai sugar a minha energia, aonde eu entro em desequilíbrio e sobrecarga. Primeira delas, a espiritual, buscar Deus em primeiro lugar. Preciso alimentar meu espírito com a palavra, não tem outro caminho. Palavra, oração, jejum, disciplinas espirituais. Segunda, emocional. O emocional está ligado a quê? Gratidão. Seja agradecido pelo que você tem, pelo que você é. Simplesmente agradeça. Terceiro, mental. O mental é declarar o eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou, não o que eu penso, não o que eu estou sentindo, mas o que Ele diz que eu sou. E o físico, no físico, nós rompemos no físico, quando rompemos no físico, Deus, ele libera no sobrenatural. Gente, é tão linda essa parte do físico, que o Senhor, uma vez eu assisti uma pregação, e a mulher falou assim, que primeiro ele opera no natural, para poder refletir no sobrenatural. Aí você lembra de quê? Do jejum. O jejum é algo que natural, mas você tem um reflexo, um resultado aonde? No sobrenatural, no espiritual. Então, assim, é muito linda essa parte de nós fazermos a nossa parte, né? Então, de cuidar do físico, não é somente ali da alimentação em si, mas das renúncias da carne, onde entra o jejum. E o financeiro, o Senhor, ele quer nos abençoar, ele quer nos prosperar para que nós venhamos a transbordar na vida de outras pessoas. Então, a gente precisa ter equilíbrio nessas 5 baterias. Amém? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para as irmãs. Deus abençoa e até o próximo tema. Com Deus, um abraço.